Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo da unidade curricular de Fundamentos Mecânicos. Então, pessoal, essa é uma unidade curricular onde a gente vai permanecer aí por 11 semanas, né? 10 semanas com aula ao vivo e uma semana com tira dúvidas, para a gente aí ter vários assuntos acerca do universo da mecânica, tá? Primeiro nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso AVA, tá? Para vocês verem como ficou dividida essa unidade curricular, beleza? Enquanto eu abro o AVA, eu gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês, né? Faltou isso. Eu sou o professor Guilherme, ok? Sou aqui de Santa Catarina, minha área de formação é engenharia mecânica e eu tenho mestrado em engenharia mecânica também. Depois também tenho formação em engenharia de segurança do trabalho e já sou docente aqui do Senai, tem 4 anos já, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso AVA para ver como estamos estruturados. Então esse é o nosso AVA padrão, né, pessoal? Vocês já estão acostumados da unidade curricular anterior, aqui é de uma das turmas, mas o AVA é um espelho um do outro, tá? Então nós temos aqui toda a parte de conteúdo, apresentação do tutor, apresentação dos monitores, né? A parte de suporte de vocês, ok? Aqui nós temos documentos super importantes, tá? Começando pelo roteiro de estudos, tá? O roteiro de estudos é o documento que vocês devem consultar todas as semanas, ok? Por que todas as semanas? Porque vocês precisam saber o que vocês vão estudar em casa, se vocês têm aula ao vivo, se não tem, se tem avaliação, se não tem, tá? Vou abrir ele para mostrar para vocês aqui, tá? Então, como eu falei, ele está dividido aí em 11 semanas, tá? Deixa eu ver se ele já foi atualizado. Não. Aqui ele está dividido em 10 semanas, mas são 10 semanas de estudo, né? Então, essa primeira semana nós vamos falar de pesquisa aplicada em informática. Uma semana bem levinha, né? Principalmente, pessoal, por a gente estar começando uma unidade curricular longa, que é uma carga densa de estudos, e também porque essa é uma aula apenas gravada. Nós não tivemos efetivamente aula ao vivo, né? Por conta do feriado aí da Sexta-feira Santa, beleza? Aí depois nós vamos falar de metrologia, desenho técnico, cálculo técnico, processo de fabricação, tecnologia mecânica e assim por diante. No segundo, então vocês têm que ficar atentos, né, ao que vocês precisam estudar na semana, né, tanto do livro didático quanto do material online, ao que vocês precisam participar, né? Então, por exemplo, na terceira semana, na primeira semana tem aula ao vivo, na segunda também, na terceira também. Se vocês tiverem dúvidas, tem o fórum de dúvidas. Lá na terceira semana tem avaliação online 1. E isso eu vou avisando vocês, tá? Aqui na parte de baixo, tá? Tem as atividades presenciais que vocês vão fazer. Na aula ao vivo a gente vai falar um pouco disso também, tá? Mas vocês podem consultar também no roteiro de estudos, beleza? Depois, outro documento importante, cronograma completo do curso. O que é isso aqui? São todas as unidades curriculares do curso, que dia começa e que dia termina, para vocês terem essa informação, beleza? Aqui tem a biblioteca de conteúdo, aqui tem o material online e tem os 2 livros didáticos que vocês precisam acessar para fazer os estudos. E aqui também vão entrar todos os materiais que a gente usa na aula. Então, por exemplo, eu vou usar slide de todas as aulas. O slide vai estar aqui. Se a gente fizer uma lista de exercício, eu vou colocar aqui. Se a gente fizer um estudo de caso, vai estar aqui. Tudo na biblioteca de conteúdo. Na aula ao vivo, vocês vão acessar, né, a aula ao vivo noturna, né, das 20 às 22, que daí é comigo, beleza? As gravações vão estar aqui embaixo, gravações das aulas ao vivo. E vai estar separado por vespertino e a nossa, que é noturna, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar por aqui, né, no Tira Dúvidas, e nós teremos nessa unidade curricular 3 avaliações online. A primeira dia 2, a segunda dia 16 de maio e a terceira dia 30 de maio, beleza? Então a gente vai ter 3 avaliações online, ok? Mas agora nós vamos passar para a aula efetivamente, beleza? Pessoal, hoje, como eu falei, né, é uma aula mais tranquila e nós vamos começar falando um pouquinho de pesquisa aplicada, tá? Quando eu falo de pesquisa aplicada, né, a gente pode pensar, num primeiro momento,
em metodologia científica, né? Metodologia científica é aquele negócio que a gente não entende direito, que tem norma da ABNT, o que é importante, o que não é importante. Pessoal, a metodologia científica é a forma como a gente vai pesquisar. Então, tem coisas que são normatizadas. Por exemplo, a ABNT tem as suas normas. Para fazer pesquisa? Não é para fazer pesquisa. Para a gente escrever um texto técnico, para a gente colocar um cabeçalho, para a gente separar as informações. Então, tudo isso está, né, normatizado pela ABNT, né? Qual é a importância de a gente fazer uma pesquisa, né? Seja ela bibliográfica, seja ela científica, seja ela lá no chão de fábrica, quando a gente precisa pegar um manual, né? E aí a gente pensa, estou trabalhando numa máquina, preciso saber qual óleo que vai nessa máquina. Onde que eu vou pesquisar? Na internet? Não. Manual da máquina, pessoal. Por isso a importância da pesquisa. A gente tem que pesquisar em manuais, a gente tem que fazer pesquisa em catálogo. Essas duas funções, para o técnico, ela é muito importante. Por isso que a gente trata do assunto de pesquisa aqui. Nós também temos outros tipos de pesquisa, como uma pesquisa de campo. Ela pode ser descritiva, ela pode ser de apenas lá observar e descrever, ela pode ser exploratória, de eu ir lá explorar um local e fazer um relatório, ela pode ser experimental, que é o nosso caso da área técnica, né? Onde a gente vai experimentar coisas e ver se funciona, se não funciona, que tipo é melhor da pesquisa que eu estou fazendo, né? Quando eu volto ao assunto de manuais e catálogos, a gente entra na parte de análise de dados e informações. Um manual é muito rico, pessoal, de dados, muito rico de informações. Ali eu vou conseguir ter dados organizados, eu posso tirar os dados ali, transformar em planilha, transformar em tabela, transformar em gráfico, posso usar algum software para nos ajudar a isso, né? E principalmente buscar uma resposta ao que foi estudado, né? Então, o que eu preciso saber, eu vou atrás, utilizando dados, utilizando informações, utilizando pesquisa aplicada. Se eu tiver, por exemplo, esses dados aqui, todos numa planilha, uma planilha cheia de números e em gráficos, o que fica mais fácil de a gente pesquisar? Gráfico, né? Ele é muito mais simples de a gente olhar, a gente bate o olho e entende, né? Uma tabela cheia de números, cheia de informação, ela é muito densa, ela é muito difícil de a gente entender, né? Nem todo mundo vai entender. Agora, um gráfico fica muito mais simples, né? Fica muito mais limpo, fica muito mais fácil de a gente entender. Então, essa é a importância da pesquisa aplicada, né? Para o nosso ramo, né? Que é o técnico em eletromecânica, né? O técnico em mecânica, no meu caso, enfim, tá? E aí depois a gente passa para conceitos de informática, né? Por que a informática surgiu e ficou muito forte na indústria, né? Por quê? Porque chegou um certo tempo, né, que os computadores foram ficando menores, né? O primeiro computador era do tamanho de uma sala enorme, cheio de válvulas, fazia pequenos cálculos, demorava para fazer, né? Hoje em dia a gente tem esse cara aqui, né, que é um celular e ele faz tudo, basicamente, né? E por que ele entrou tão forte na indústria? Porque ele começou a auxiliar as pessoas da indústria nas tarefas delas diariamente. Então, por exemplo, se eu tinha uma esteira que ficava apontando, né, passando produtos, e eu precisava ter uma pessoa com uma prancheta para anotar quantos produtos defeituosos passaram, chegou um momento que a informática, né, ela me permitiu colocar um sensor, esse sensor, um software, esse software me avisa todos os produtos defeituosos que passar na esteira. Então eu tiro aquele cara de lá, soluciono, eu coloco aquele cara para fazer outra coisa, tá? A informática ficou muito popular aí no final do século XX, né? E aí foi um boom, né? Foi um negócio gigantesco, um negócio saiu de um computador, como eu falei, de tamanho de um apartamento para um computador na palma da tua mão, né? E nos auxilia muito hoje, né? Nesse conjunto de dados que ele deixa organizado, né? Conforme a tabela, gráfico, tudo isso que eu falei anteriormente, tá? Quando a gente fala de informática, tá, pessoal, a gente tem que saber separar as coisas, né? Nós temos a parte de hardware, que é a parte física do computador, né? Então, por exemplo, monitor, teclado, mouse, gabinete, placa de vídeo, placa-mãe, memória, tudo isso.
E tem o software, que é a parte lógica do computador. Aí a gente tem o Linux, não é tão usado. Nós temos o Windows, que é o mais usado. Nós temos o Mac. Então, toda a parte que faz funcionar o computador é o software, é o que aparece na tela. Tudo que a gente, basicamente, tá? Vou dar um exemplo. Tudo que a gente consegue tocar com a mão é hardware. Tudo que a gente não consegue tocar com a mão, que a gente só consegue ver, é software, tá? Resumindo. Aí tem os sistemas operacionais, né? O Windows é o mais utilizado, o que a gente está acostumado a utilizar, mas nós temos Linux, Mac OS, né? O Linux bastante utilizado para quem trabalha com programação, tudo isso, né? E aí algumas coisas que a gente já está familiarizado, desculpa, com Windows como área de trabalho, painel de controle, tudo isso. E aí a gente entra em 3 softwares extremamente importantes. Primeiro, os editores de texto, o Microsoft Word, o Google Texto, acho que é Google Texto, Google Sheets, eu acho que é o nome, algo do tipo, tá? Então, esse é um editor de texto onde a gente consegue mexer nas margens, consegue colocar todas aquelas normas da ABNT que eu falei lá no começo. A gente consegue colocar tudo ali, né? E a partir dele, a gente consegue construir relatórios, a gente consegue construir textos, a gente consegue construir a nossa pesquisa, né, que eu falei lá no começo da aula, beleza? O segundo é o Microsoft Excel. Esse é um software voltado para matemática e estatística. Nós temos células, dados, planilhas, cálculos e gráficos, né? Ele permite que a gente faça gráficos. Também temos o Google Planilhas, são extremamente parecidos, tá, pessoal? Quem mexe no Excel, mexe no Planilhas e vice-versa, tá? Então, ele serve para isso, para a gente transformar número também em dados, né? Transformar dados, né, em coisas visuais, em gráficos, tudo que a gente pode ver, né? Muito utilizado na pesquisa aplicada também, né? E aí, obviamente, cada computador tem a sua proteção, né? Então a gente tem que ter cuidado aí com os antivírus, tem que ter cuidado com os cavalos de Troia, worms, spywares, tudo que envolve esse mundo aí de vírus, né? De entrar em servidores de empresa, hoje em dia é bem famoso, né? Tem até uma história bem famosa de um hotel em Nova York, se não me engano, que alguém entrou no sistema do hotel, todas as fechaduras, né, do hotel eram interligadas no servidor do hotel, né, óbvio. E a pessoa entrou no servidor do hotel, trancou todas as fechaduras e exigiu lá um valor para receber, né? Se eles não pagassem, eles não liberavam as fechaduras. Então os hóspedes estavam todos trancados ou para dentro ou para fora do quarto, não conseguiu sair ou entrar no quarto, né? E aí o hotel, obviamente, teve que fazer um pagamento para poder liberar, né? Então é muito importante essa parte de proteção, tá, pessoal? E aí, por que a gente falou de pesquisa aplicada na aula de hoje, tá? Lá na aula do presencial, o que vocês vão fazer lá? Vocês vão até o laboratório de mecânica, laboratório de eletromecânica, laboratório de elétrica, o laboratório que estiver disponível, vão atrás de manuais e de catálogos, né? De elétrica, de mecânica, de eletromecânica, e vão fazer uma pesquisa nesses manuais, ter o primeiro contato com esses manuais, ver o que eles têm, o que eles podem fornecer, que tipo de dados eles podem fornecer, e essa é a atividade que vocês vão fazer no presencial, tá bom? Pessoal, na próxima semana a nossa aula é ao vivo e eu aguardo muito ansiosamente a presença de vocês para a gente já começar a falar de assuntos inteiramente voltados para a mecânica. Semana que vem a gente vai falar de metrologia e vamos fazer uma atividade bem bacana na aula, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração. Qualquer dúvida, me mandem lá no Avon. Um abraço. Valeu.